As pessoas estão lendo menos no Brasil. Em uma pesquisa recente se descobriu que no Brasil perdeu muitos leitores. E o pior ainda é que muitos desses leitores deixaram de ler histórias em quadrinhos. Houve uma queda de 19% dos leitores que leem alguma coisa no Brasil, que liam, na verdade, os quadrinhos, caiu para 10%. E isso é muito ruim. Eu quero conversar sobre isso com você aqui nesse vídeo, e não só conversar com você aqui nesse vídeo sobre isso, porque afinal de contas as pessoas estão lendo menos histórias em quadrinhos aqui no Brasil. Se você quer saber tudo isso, eu vou explicar para você nesse vídeo logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures. E seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, que é Comics, que a gente fala de história em quadrinhos, mas que também é review, que a gente fala aí sobre cultura pop no geral. Para você que não me conhece, eu trabalho com histórias em quadrinhos. Essas daqui são 2 lançamentos inteiramente meus aqui do canal. Já trabalhei em outras histórias em quadrinhos também, como prestando serviço aí para Comics GR, do Marcos. Já trabalhei também aí com Richard Guerra em Eclesiástico 4, dentre outras histórias, o Pipo, o Garoto Feliz. E hoje eu quero conversar com você sobre essa queda que teve no Brasil aí de número de leitores. A 6ª edição do levantamento Retratos das Leituras do Brasil aponta que o Brasil perdeu quase 7 milhões de leitores nos últimos 4 anos, ou em 4 anos, ou seja, desde a pandemia houve uma queda aí de quase 7 milhões de leitores no Brasil, ou seja, o brasileiro ele está lendo menos. E para piorar, na parte das histórias em quadrinhos houve uma queda de 19% para 10%. E isso é muito preocupante porque o público não está se renovando e pior, está reduzindo. Além da gente ter ali uma queda de leitores nos livros ali como um todo, na parte das histórias em quadrinhos, que já era uma fatia muito menor do que os restantes dos livros, ela caiu ainda mais. Ela caiu de 19% para 10%. Isso está mostrando que não está tendo novos públicos para ler história em quadrinhos, e o público que já é comprante não está comprando tanto mais. Mas por que isso está acontecendo? E por que a gente deve se atentar para isso, Esse canal aqui ele surgiu para falar sobre histórias em quadrinhos, depois a gente começou a falar ali um pouco sobre cultura pop, porque afinal de contas, cultura pop, quadrinhos está ali intercalado. Geralmente muita coisa que está aí na cultura pop, como filmes, séries, vem das histórias em quadrinhos. Então para nós que somos leitores da história em quadrinhos, o que isso impacta? E para a gente que trabalha com histórias em quadrinhos, fazendo histórias em quadrinhos, o que isso vai impactar também? Por isso que esse vídeo é muito importante para você assistir. Eu te peço, compartilha para alguém que gosta de histórias em quadrinhos, ou então não compartilha só para alguém que gosta. Se você conhece alguém que faz histórias em quadrinhos, compartilha para essa pessoa, porque esse vídeo é importantíssimo. Mas por que está acontecendo essa queda de leitura? Eu vou listar aqui alguns motivos que eu acho assim que são os principais fatores que fazem as pessoas lerem menos histórias em quadrinhos. Primeiro motivo é que os quadrinhos eles estão ficando mais caros, A gente teve aí a questão da gourmetização das histórias em quadrinhos, Antigamente você tinha lá a sua mensal, que era uma história, na verdade nem mensal, você tinha uma história estilo essa daqui, do Superman, que é uma história em quadrinhos aqui do nosso canal, mas veja que ela é estilo gibi, parece até um gibi da Turma da Mônica, O estilo dela, olha aqui, bem gibi, bem gibizinho mesmo. Então antigamente as pessoas elas tinham acesso a esse tipo de livro, aqui, esse tipo de acho que não é nem livro, é um livreto isso daqui, Esse tipo de livreto aqui, e era muito mais barato a pessoa garantir isso. Às vezes ela era poucos reais ali que a pessoa conseguia comprar. Geralmente na época dos formatinhos, as pessoas ainda trocavam com o dono da banca. Tinha o dono da banca que chegava e falava assim: você tem 2 histórias em quadrinhos mais antigas, se você quiser você pode trocar essas 2 por uma nova. Então era mais fácil o acesso. Geralmente o pessoal comprava história em quadrinhos com o troco do pão. Hoje a história em quadrinhos ela já está bem mais diferente. A gente tem uma aqui que é a Liga da Justiça, Lendas do Universo DC, Lombardinha e tudo mais. Eu vou colocar no vídeo aí uma história em quadrinhos do Pipoca Nanquim, do Power Rangers também, pra gente ver como é que é diferente. Então hoje a gente tem essa gourmetização das histórias em quadrinhos, que são os famosos encadernados, são as famosas capas duras,
que faz com que a história ela fique mais cara, fique mais robusta e fique também aí algo que fique complicado da gente manter ali o consumo disso. E eu acho que um dos piores fatores que a gente tem é das histórias em quadrinhos mensais terem se tornado encadernado também. Eu vou recentemente em muitas livrarias e quando eu chego lá para ver as mensais eu fico meio perdido, porque a maior parte das mensais hoje elas são de fato ali encadernados. Será que não seria a hora então do pessoal pegar e fazer umas histórias em quadrinhos mais em conta para a galera conseguir consumir? Histórias em quadrinhos ali pensando no público mais jovem, no público mais novo, no público assim que não tem tanto dinheiro, às vezes com menos página, às vezes umas histórias em quadrinhos também ali mais, como que eu posso dizer, com um papel um pouco inferior, né? A gente pode até pegar o exemplo do mangá. O mangá ele custa mais ou menos ali uns R$35 e tudo mais, mas o mangá ele tem muita página, né? Ele tem bastante página. Ele é feito ali com o papel jornal, mas mesmo assim, tanto de capítulo que tem, tanto de página que tem, vale a pena você pagar o valor que você está pagando. Agora, muitas das vezes, quando você pega uma história em quadrinhos convencional americana, eu acho que fica mais complicado. Então, talvez pensar nisso, principalmente para as mensais, que deveriam ser histórias em quadrinhos de entrada para o grande público, eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada, porque tá pesando e o pessoal não vai deixar de comprar um arroz, um feijão, uma comida ou alguma coisa ali essencial para comprar ali as histórias em quadrinhos. Isso é muito tenso, muito complicado. O que você acha desse primeiro ponto? Comenta aí. O segundo ponto é um ponto polêmico, mas eu preciso falar aqui sem muita frescura, que é a questão do seguinte: política acima da história. A primeira coisa que eu quero falar é que sempre teve política nas histórias em quadrinhos, e a maioria das histórias em quadrinhos elas têm um lado, que é ali o lado mais progressista da força e não o lado mais conservador, embora a gente tenha algumas histórias em quadrinhos mais conservadoras. E até então ali não tem um problema, a pessoa está fazendo aquilo que é de acordo com a liberdade de expressão dela. Um exemplo que a gente tem é o X-Men, né, do próprio Chris Claremont, que agora chegou em X-Men 97, que inclusive a gente tem um tanto de lives aqui que a gente fez com o Pastor Edu do Parábolas Geek. E o X-Men ele tem ali uma veia mais progressista, mas todo mundo acaba gostando, acaba lendo a história, gostando da história, achando a história profunda e querendo ver. Um exemplo disso é a própria animação X-Men 97, que todo mundo gostou. Só que o problema hoje é que as pessoas elas estão colocando a questão política acima de duas coisas muito importantes, que é o desenvolvimento de personagens e também o desenrolar da história, a construção da história. E isso é um problema muito grande, justamente porque quando você deixa de desenvolver os personagens e quando você deixa de desenvolver a sua história, as pessoas elas não ficam mais tão conectadas assim com aquilo que você está colocando ali. Sem contar que os personagens hoje que o pessoal quer construir, eles são muito mais ideais de acordo com uma ideologia política do que necessariamente representação de pessoas verdadeiras. Isso a gente pode falar em um outro vídeo, porque é um assunto muito profundo. Mas eu ainda acho que tem uma questão muito que a gente pode observar. O pessoal hoje que pensa quadrinhos, a maioria é ali da veia progressista, mas o consumidor mesmo de quadrinhos, né, o público ali que mantém, que paga para ler histórias em quadrinhos, é da veia mais conservadora. E uma das coisas que eu acho muito estranhas que acontece no mercado de quadrinhos, ainda mais que eu tô terminando a faculdade de marketing, né, tô formando em marketing. O marketing, um dos princípios do marketing é você fazer a sua história em quadrinhos para o seu público-alvo, ou fazer o seu produto para o seu público-alvo. Mas nas histórias em quadrinhos, isso acontece de forma oposta. As histórias em quadrinhos, elas parecem que são feitas contra o público-alvo. E aí você vê que muitas das vezes o pessoal acaba zombando ali do próprio público de quadrinhos. Isso é muito complicado. E aí o pessoal que está fazendo quadrinhos, parece fazer quadrinhos, mas não para o público consumidor de quadrinhos, mas para o público ali que não é consumidor de quadrinhos e às vezes zomba desse próprio público. E isso faz com que as pessoas diminuam, não queiram consumir, porque afinal de contas, por que você vai comprar algo que está zombando de você, que está falando mal de você? E o pior ainda é que quando esse público deixa de consumir quadrinhos, o pessoal acha ruim, como se o público estivesse errado de deixar de consumir algo que não corresponde a eles mais. Então acho que é uma coisa aí que também está afetando muito as histórias em quadrinhos.
e está fazendo com que o público se distancie nas histórias em quadrinhos. E as empresas elas vão começar e já estão sentindo isso. Ou será que não está na hora de equilibrar um pouco, de pensar mais nas histórias, pensar mais nos personagens? E aí eu vou para o próximo ponto, que é a queda na qualidade de roteiro. Isso está provocando muita queda na qualidade de roteiro. Se você for reparar, as histórias em quadrinhos não estão mais tão chamativas e as pessoas não estão mais com vontade de ler. Nem os próprios leitores das histórias em quadrinhos estão com vontade de ler mais. Eu tenho um exemplo aqui, olha só para você ver. Isso daqui é uma história antiga. Isso daqui me dá vontade de ler. Me dá vontade de comprar toda essa série para ler. Agora pergunta se eu tenho vontade de ler uma mensal atual. Não. E isso é uma coisa que está acontecendo com o público geral. É por isso que você está vendo a Panini Comics republicar tantas histórias em quadrinhos antigas da Marvel e da DC Comics. Porque o público não está comprando mais o atual. Porque caiu demais a qualidade. Aí você vê nos quadrinhos o pessoal pegando e fazendo o quê? Ah, é a história do Venom dourado. É a história do Hulk que conseguiu o poder infinito de não sei das quantas. Que não chama mais a atenção do pessoal justamente pelo ponto número 2. Mas não só isso. Porque realmente parece que o pessoal não está com tanta ideia assim. E não quer ser ousado para ter algumas ideias para desenvolver de fato ali os personagens. Será que não seria a hora deles contratar de fato fãs de quadrinhos, leitores de quadrinhos, para escrever histórias em quadrinhos? Você entra em tanto site de fãs de histórias em quadrinhos, com histórias em quadrinhos tão sensacionais dos personagens já conhecidos, por que não dar uma chance para eles, né? Comenta aí também o que você acha. Quarto ponto é o marketing ruim. O marketing não tem a ver com aquilo que está chegando para o grande público. Um exemplo, a Marvel lançou os Vingadores no cinema, mas os Vingadores que estavam nos quadrinhos eram completamente diferentes dos Vingadores do cinema. Eram Vingadores que as pessoas não conheciam. Enquanto no cinema era o Capitão América, Steve Rogers, nos quadrinhos era o... Como é que é o nome dele? O Sam Wilson. Enquanto no cinema o Homem de Ferro, o Tony Stark, nos quadrinhos era a Riri Williams. Enquanto o Hulk no cinema era o Bruce Banner, nos quadrinhos o Hulk era o Amadeus Cho. Então quando o pessoal chegava ali nas livrarias para ver o que estava acontecendo nos quadrinhos, para comprar os quadrinhos, eles encontravam mensais com personagens que eles não conheciam. Então as pessoas elas não iam comprar. Todo mundo sabe que quando você está ativando um produto no cinema, aquele produto tem que estar correspondendo nos brinquedos, nos livros, nos quadrinhos. Mas por que não fizeram isso nos quadrinhos? Para angariar novos leitores. É uma coisa aí a se questionar. E aí que tem algumas atitudes que a gente deve tomar em relação a isso. Se a gente quer de fato ali, né, a gente critica ali o mercado de quadrinhos, mas se a gente quer mandar um sinal maior para eles mudarem alguma coisa. Primeira coisa que a gente deve fazer é de fato não comprar as coisas que a gente não está gostando, que a gente não gosta. Isso é um sinal muito grande. Muitas das vezes eu vejo que a gente quer continuar consumindo essas coisas das grandes editoras. Mas se elas não estão ligando pra gente e elas estão zombando de nós, ou de duas umas, ou a gente compra aquilo que é antigo, ou então a gente deixa de comprar de fato, para elas conseguirem sentir aquilo e falar, poxa, a gente está pecando contra o público, porque de certa forma é sim um pecado contra o público que está tirando ali leitores, né? É óbvio que eu vou pegar e vou falar, uma coisa que acontece é eu amo histórias em quadrinhos, eu gosto de comprar histórias em quadrinhos, mas eu vejo muita gente reclamando, mas continua comprando. Mas se você está reclamando e está continuando comprando, então meu filho, não compre. É simplesmente isso, só continue a comprar se você gosta, e gosta mesmo, não acha ali as histórias tão ruins assim quanto algumas pessoas têm falado. Outra coisa que eu quero falar é dar chance para novas histórias em quadrinhos, novos autores. O problema é que não quer dar chance para novos autores. Às vezes chegam aí novas histórias em quadrinhos, as pessoas não querem ler, não querem, como diz aqui os mineiros, né, dar moral aí para as novas histórias em quadrinhos, e aí não renova nunca. Às vezes dá chance para novas histórias em quadrinhos, também dá um fôlego ali no mercado, porque faz com que os novos autores se sintam incentivados e faz com que as grandes empresas olhem para que de novo o pessoal está consumindo e se liguem, ó, eles estão consumindo isso daqui, por que a gente não trabalhar mais nisso? Né? Por isso que eu quero convidar você também a ler as minhas histórias em quadrinhos da Warrior e dos Supermanos. São personagens, né, super-heróis cristãos, que se existissem super-heróis cristãos aqui no Brasil,
Como é que seria? Supermanos é um trio de irmãos que está voltando agora a fazer missão, e o Arrow é uma heroína que tem poder de abrir portais e ir para qualquer lugar no espaço-tempo, e ela descobre que pode voltar no passado. Descubra para onde ela foi lendo as histórias em quadrinhos, o link está aqui na descrição. É uma chance muito legal, você não vai se arrepender, você vai gostar demais dessas histórias em quadrinhos, então não deixa de curtir, né, as histórias em quadrinhos, e não deixa de acessar aí também as nossas redes sociais. Mas por que a gente não dá uma chance nova aí para novos autores também, para que isso aconteça, não é verdade? E que isso traga aí algumas coisas pra gente também. Mas eu quero saber de você, qual seria a solução para fazer com que mais pessoas lessem histórias em quadrinhos ou voltassem a ler histórias em quadrinhos? Comente aqui, compartilhe esse vídeo para as pessoas que precisam ou que leem ou que façam histórias em quadrinhos. Também quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir e não só fazer isso, assiste outro vídeo aqui do canal e vamos continuar a nossa conversa nele. Até a próxima, gente!